O tempo é o responsável, o tempo é o criador de tudo. Porque nada sem o tempo a gente é capaz. O tempo é o dono de tudo. A gente trabalhava na roça e papai, a gente tinha terminado a última colheita, né? E fomos obrigados a sair da roça porque o dono da propriedade nos dispensou. Meu pai, na época, semi-analfabeto, veio para Bauru trabalhar de pedreiro. Meu pai estava morando na casa de um tio meu aqui no Parque Santa Terezinha, na Vila Aimorés. Eu vim porque meu pai ficou muito tempo sem retornar para casa, né? E minha mãe, preocupada, me mandou. Eu entrei num trem. Foi a primeira vez que eu entrei num trem. Cheguei em Bauru, como eu falo, na estação ferroviária. Eu vi ali uma multidão, fiquei abismado. Por quê? Aquele moleque, aquele jovem que saiu da roça, chegar numa estação ferroviária, numa cidade grande, e ver milhares e milhares de pessoas entrando e saindo, eu fiquei meio perdido no tempo. Ali peguei um ônibus, né? Ainda da aviação jauense, isso há muitos anos atrás, e fui até o Parque Santa Terezinha, lá em Aimorés, reencontrar com meu pai. Reencontrei com ele, me contou essa história, que estava trabalhando como pedreiro. Aí eu retornei para Junqueirópolis, ficar com a minha mãe, com minhas irmãs, até quando a gente veio em definitivo morar em Bauru, isso em 1973, 74, quando a gente veio definitivamente morar em Bauru. Em 74 eu trabalhei de frentista num postinho, ali ao lado do Horto, Posto Carinhoso. Trabalhei ali, acho que uns 15 dias, tal, e de repente surgiu a ideia de fazer o concurso no Lauro de Souza Lima. Eu fui convidado por um amigo para fazer um concurso de operador de caldeira. Eu nunca tinha trabalhado em caldeiras. Eu fui fazer esse concurso no dia 4/2 de 76. E lá eu fui aprovado. Permaneci até o dia 4/2 de 2017. Eu entrei no Instituto em 1977, quando foi aberta a residência médica na área de dermatologia. Então eu fui o primeiro residente, né, lá do Lauro de Souza Lima. E quando a gente chegou lá, né, uma das pessoas que me recepcionou, um baixinho meio elétrico, falante, né? E depois a gente conheceu que era o Jaime. Sempre um apaixonado pela hanseníase, né? E o respeito muito grande com os hansenianos. Ele também fez trabalhos, né? E ajudou aos hansenianos, juntamente com o Mohan, né? Mas ele começou quando ele estava lá na nossa divisão, né, com esses contatos, né? E depois de aposentado também ele mantém esse contato
e com conhecimento, né, com políticos que eventualmente ajudam muito aos rancenianos. O Morran Nacional é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase que nasceu dentro de uma enfermaria no Hospital Lauro de Souza Lima com meu querido, inesquecível Bacurau. É um projeto que ele inventou porque ele dizia o seguinte: nós temos que deixar alguma coisa registrado na história do Brasil que futuramente sirva para proteger, amparar as pessoas que foram discriminadas pela lepra antiga ou pela hanseníase, como queiram, né? Quis você pra meu amor, mas você não entendeu. Quis fazer de você a flor de um jardim somente meu. Minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Nosso amor foi aventura que quebrou meu violão. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Alice Andrade foi minha parceira, rapaz, no Morran Nacional. Uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, né? Uma pessoa... É uma das internas do Asilo Colônia Aimorés. É uma pessoa assim muito culta. Ah, maluco, beleza? Eu conheci no hospital aqui. Quem não conhecia o Jaime? Ele não parava. Ele é elétrico, como hoje ainda é. Ele tratava muito bem os doentes. Ele lutou por nós. Eu não posso te falar muito assim sobre o Morran, porque quando eu cheguei aqui, já havia o Morran. Eu o conheci através do Jaime. Aí eu falei, Jaime, me coloca no Morran também. Só que eu fiz muitas viagens para o Morran, junto com o Elias, que faleceu. Tivemos na Assembleia Legislativa em São Paulo. Quanta coisa boa que ele fez para nós. Sabe? Nunca cobrou nada. Nada. Eu considero muito Jaime. O projeto Abraço Parque é uma paixão também de menino. Eu era um solitário em 2013. Quando eu comecei a frequentar o parque, na verdade o Parque Vitória Régia eu conheço quando ainda ali era um riacho. E o projeto Abraço Parque também foi uma coisa assim que surgiu através de um convite de um grande amigo meu, que eu gosto muito, Adilson Mota, que criou o projeto Abraço Parque e me convidou. O Jaime sempre vem aqui, né? Tá plantando seus girassóis, muda semente de girassol, amarelo, vermelho, na barranca da represa. E eu convidei, eu falei, Jaime, o que você acha a gente começar um trabalho voltado para o parque, principalmente em volta do lago, para retirada de lixo, cuidar das plantas, da natureza em geral. Ele falou, imediatamente, como ele também é amante da natureza, ele falou, perfeito, vamos embora.
depois desse projeto aprovado, nós começamos a trabalhar, eu e o Jaime, forçosamente aqui todos os dias de manhã. E para amenizar a frequência do parque, porque tem muita gente que não pode vir todos os dias, né? Eu falei, Jaime, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de terça, quinta e sábado, das 8 às 10? Ele falou, perfeito, vamos embora. E começamos então a vir aqui, fazer o nosso trabalho. Eu tinha uma câmera Kodak preto e branco, foi onde eu fiz as primeiras fotografias, né? Uma das primeiras que eu fiz em 76, e depois com uma câmera Olympus. E fotografia eu fiz, fui fazendo e pegando carinho, pegando amor, e cada uma que eu fazia, que para muitos não tinha significado, para mim tinha grande significado. Algumas que eu fiz que não teve assim grande importância para mim, foram reconhecidas fora do país, como aconteceu agora recentemente, né? De muito orgulho de Bauru no mundo, né? E a revista National Geographic reconheceu algumas das minhas fotos, né? Eu tive com um fotógrafo da BBC de Londres, no Lauro. Hugo, um gringo. Do momento de ter mais, de gostar mais da fotografia foi o que eu ouvi desse cidadão. Eu posso pegar uma câmera fotográfica e dar na mão de uma criança de 2 anos, 1 aninho, sei lá, e falar para ela, aperta aqui, clac! Isso é uma fotografia, né? Mas quando eu pego uma câmera fotográfica, ou pego uma câmera de vídeo e fico estudando a sua imagem, 5 minutinhos, 10 minutinhos, isso é o meu olhar no momento único. E Hugo, esse fotógrafo da BBC de Londres, falou assim, Jaime, eu estou estudando a fotografia que eu quero. Diferentemente de eu pegar uma câmera e clac, clac, clac. Diferente. Estou estudando a foto que eu quero. É até interessante, rapaz, que eu faço aniversário no dia 25 de março. E em 26 de março de 76, eu olhei para o alto da igreja Nossa Senhora das Dores e lá eu vi um relógio parado às 17 horas e 36 minutos. Aí eu fui conversar com o diretor, o ex-diretor na época, né? Se eu podia consertar aquele relógio ou mexer naquele relógio. Ele falou assim, não, isso é coisa velha, coisa antiga, isso não funciona mais. Aí eu falei para ele, doutor, se eu mexer e funcionar, tudo bem? E se eu mexer e não funcionar, tudo bem? Ele falou, você que sabe. Aí no dia 26 de março de 76, eu subi lá em cima, pela primeira vez, quando eu vi o relógio. E quando eu decidi restaurar o relógio, de 76 a 2007, nunca mais eu tinha subido na torre da igreja. No dia 6/6 de 2007, eu subi lá na torre da igreja e vi aquela máquina do tempo parada. Relógio Michelin, construído apenas 1.200 peças no Brasil, do qual tinha esse no Lauro, tinha na Santa Terezinha e tinha da Casa Lusitana. E como eu nunca fui relojoeiro, conheço o relógio porque estava no meu pulso, mas a curiosidade
de fazer aquela máquina funcionar também foi um dom de Deus. Aí desmontei aquela máquina, um trambolhão, como disse o meu amigo Carlos Tramontina, aquele trambolhão, eu desmontei aquilo, rapaz. Desmontei, se eu falar para você que ele estava limpo, mentira. Ele estava preto, todo enferrujado, a ferrugem comendo aquela ferragem. Eu desmontei aquilo. Desmontei, limpei tudo tal e remontei. Ele trabalhou 3 horas. 3 horas. E ele parou num determinado ponto do relógio, da roda de escape, porque tinha uma peça quebrada. Eu não consegui visualizar aquilo com meus olhos. Mas mesmo assim, aquela vontade de fazer, de querer fazer parte da história funcionar, eu recorri a outro profissional em Bauru, do qual devo muito toda a gratidão, porque ele me ensinou a mexer com relógio, o senhor Renato Papassoni, hoje em memória. Senhor Renato, eu estou fazendo esse trabalho num relógio assim, quanto que o senhor me cobra para fazer ele funcionar? Ele foi lá comigo, olhou tudo, falou assim, eu te cobro R$3.800. Falei, senhor Renato, infelizmente eu não tenho um centavo para fazer isso, eu sou voluntário. Mas como eu já tinha mexido no relógio, limpado, polido, feito ele funcionar, ele falou assim, ó, já que você fez tudo isso que eu ia ter que fazer, eu te cobro R$600 para fazer ele funcionar. Aí eu comecei a mexer no relógio, rapaz. E foi tão interessante nesse momento, eu falei para o senhor Renato, eu posso confidenciar uma coisa para o senhor? Que hora que é no seu relógio? Ele olhou. 17 horas e 36, quase 37 minutos. Falei, senhor Renato, coincidência ou não? Ele ficou parado 36 anos, às 17h36, e agora, 17h37, ele voltou a funcionar. O senhor Renato Papassoni chorou. Falou assim para mim, emocionante. Eu jamais imaginava que isso estava acontecendo. Eu tive um tempo para nascer, eu tive um tempo para crescer, eu vou ter um tempo para morrer, eu tive tempo para restaurar um relógio, eu tive tempo para ajudar as pessoas, eu tive tempo de cuidar da mãe natureza, e eu tive tempo de estarmos aqui junto contando aquilo que eu vivi. Por quê? O tempo me deu o tempo correto e exato de estar aqui.